Fala, galera! Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre os pontos positivos e os pontos negativos da carreira artística. Vamos falar sobre isso? Eu recebo muitas e muitas dúvidas de vocês sobre a carreira artística. Então resolvi fazer esse vídeo falando sobre o lado positivo e o lado negativo da profissão, porque tem muita coisa maravilhosa, mas também tem os seus probleminhas, como tudo na vida, né, gente? A vida é assim, tudo tem o bônus, mas tudo tem o ônus também. Claro que a gente tá falando aqui da minha vivência, da minha experiência nessa profissão. Vão ter atores com visões diferentes, obviamente, como tudo na vida também, mas no caso é mais sobre a minha perspectiva do que eu acho que é muito legal e do que eu acho que não é tão legal nessa carreira. Para começar, nós vamos falar do lado positivo, das coisas boas que eu enxergo nessa profissão. E a primeira delas, gente, é a possibilidade de viver várias vidas em uma única vida. Porque quando você interpreta um personagem, você se dá a oportunidade de viver novas emoções, de descobrir novas emoções dentro de você e outros pontos de vista. Eu acho isso sensacional. Então, muitas vezes a gente vive personagens que não tem nada a ver com a gente. E é isso que eu acho maravilhoso. Essa possibilidade de viver vidas que não tem nada a ver com a minha, me dão essa sensação de que eu tô explorando mais o mundo, que eu tô tendo oportunidade de acessar coisas diferentes que eu não acessaria na minha vida normal ou se eu tivesse uma outra profissão. Eu acho isso delicioso, eu acho isso fantástico. Você mergulha em outros universos e você passa ali a descobrir muita coisa diferente, muita coisa que você nem imaginava sobre as pessoas, sobre os sentimentos. Então, assim, pra você gostar de atuar, acho que você tem que gostar muito de entender sobre as pessoas, do comportamento humano. Isso é algo que eu acho sensacional. Eu amo na profissão, entender comportamentos diferentes, aprender com isso, ampliar minha visão de mundo. E isso, consequentemente, já leva para o próximo item que eu também acho sensacional. Eu acho que a carreira artística, essa possibilidade de viver várias vidas, ela amplia muito a nossa visão de mundo. Isso faz com que a gente seja menos duro com as pessoas, mais humano, mais solidário, porque a gente começa a se colocar no lugar do outro para viver uma personagem. Então esse trabalho amplia a nossa visão de mundo e nós tendemos a ser pessoas mais flexíveis, mais tolerantes, mais solidárias, porque estamos ali analisando as situações sobre vários pontos de vista. Eu acho que a possibilidade de viver vários personagens realmente abre a sua cabeça para que você seja uma pessoa menos preconceituosa, para que você seja uma pessoa com uma visão menos limitada do outro, da vida do outro, de julgamentos. Outra coisa que eu acho extremamente positiva nessa profissão é que a gente acaba viajando bastante. Pelo menos eu, na minha experiência, viajei muito por conta do meu trabalho e as minhas primeiras viagens internacionais, inclusive, foram a trabalho e isso me deu a oportunidade de ir conhecendo o mundo. Eu acho isso incrível e mesmo dentro de trabalhos menores, você acaba viajando, vai para uma cidadezinha, vai para outro estado e muitos lugares que muitas vezes a gente também não iria, a gente acaba conhecendo por conta da profissão. Isso eu acho incrível. Eu fui para muitos lugares por conta disso. Eu não viajei tanto pelo Brasil, mas viajei um pouquinho pelo Brasil e viajei bastante internacionalmente quando eu tava no Disney Channel. Acabei viajando muito e foi uma delícia, foi uma experiência incrível. Que também já leva ao próximo item que eu também acho super positivo, que é uma rotina diferente. Você não tem uma rotina maçante, você não tem uma rotina pesada. Como os trabalhos são feitos por temporada, então geralmente você passa um tempo fazendo um trabalho e aí você encerra ele, passa para um outro trabalho. Isso deixa a gente mais revigorado, deixa a nossa energia melhor, porque quando a gente passa muito tempo desempenhando a mesma tarefa, a mesma função, vivendo as mesmas coisas, a gente tende a valorizar menos aquilo, né? Ela vai perdendo um pouco do encantamento. E esse encantamento a gente sempre tem, porque a gente
tá sempre vivendo novas experiências. Basicamente, eu acho que o lado positivo da carreira artística é esse. Se você for pensar em fama, em dinheiro, são outras questões, tá? Eu tô falando de uma maneira mais ampla, que a gente possa acessar aí as diversas camadas da carreira artística, porque quando eu falo em carreira artística, gente, eu sempre falo isso. Eu não tô aqui falando de televisão, eu não tô falando de fama, porque geralmente as pessoas associam isso à fama. Eu tô falando de uma maneira mais aberta mesmo, mais generalizada, onde tudo se encaixa. Mas claro, o lado positivo da fama tem, obviamente, você vai encontrar aí muitas portas abertas no caminho por causa da fama, você vai ter festas, você vai ter convites, você vai ganhar muitas coisas por causa da fama e coisas assim, por exemplo, maquiagem, roupas, viagens, tudo isso é obviamente o lado positivo, mas isso está associado à fama e não à profissão. Bom, vamos ao lado negativo. Ai, gente, o lado negativo pra mim é esse. Ele é o principal de todos: instabilidade. Instabilidade financeira, principalmente, porque o ator é um adulto como outro qualquer, ele tem contas a pagar e não necessariamente todos os meses ele tem trabalho. Então essa é a parte mais difícil da profissão, foi a parte que eu sempre sofri. A instabilidade é algo que sempre me deixava muito ansiosa, muito estressada, muito preocupada e que ocupava grande parcela da minha vida, porque é difícil lidar com isso. E a instabilidade de ter um trabalho que leva à instabilidade financeira, leva também a outra instabilidade, que é a instabilidade emocional. Você fica emocionalmente muito abalado porque você fica preocupado, principalmente quando você sai de grandes trabalhos. A gente entra nessa profissão, a gente ama essa profissão e a gente passa por muitos altos e baixos. E essa instabilidade emocional, ela é algo que tem que ser olhado ali atentamente. Então, se você começa muito jovem, você precisa ter pais que realmente vão ficar atentos a isso, porque é difícil. Um dia você tá lá no auge, no outro você não tá. E isso é a parte mais difícil de se lidar da profissão. E é muito complicado, porque se você parar para analisar, é uma profissão que tem um mercado muito fechado. Até isso é o próximo item. O mercado realmente é muito fechado. São poucas as pessoas que vão fazer muito sucesso, que vão ganhar muito dinheiro, que vão poder viver exclusivamente de arte. Não é todo mundo, realmente não é a realidade. E isso mexe muito com a gente, porque imagina, você tem ali o grande amor da sua vida, que é a sua profissão, mas você tem a dificuldade de acessar o seu grande amor, porque nem sempre você consegue trabalhos. E eu acho que o ator gosta muito de executar o trabalho, mas a gente não costuma gostar de produzir, gente. Eu, pelo menos, não gosto muito, tanto que eu sinto muita dificuldade até nessa criação de conteúdo, porque eu tô acostumada a executar os trabalhos, eu não tô acostumada a produzir. E, por exemplo, isso que eu tô fazendo pra vocês, eu tô produzindo. Eu que faço a minha luz, eu que monto meu cenáriozinho, eu que crio o roteiro que eu tô falando. Então, a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça. Fica até a dica aí para as pessoas que vão começar nessa área ou que estão nessa área. Eu acho que quem ainda não gosta muito de produzir tem que fazer um esforço. Eu tô aqui fazendo meu esforço, não tem jeito. Bom, outra coisa, eu já até falei, já adiantei aqui um pouquinho, é o mercado fechado. É um mercado bastante fechado mesmo, é difícil a gente ter acesso. Eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos que eu consegui sempre tudo sozinha. Realmente eu nunca tive ninguém pra me ajudar, o que é uma pena porque eu adoraria, gente. Nossa, deve ser maravilhoso. Mas eu nunca tive essa ajuda, eu sempre fiz tudo sozinha, eu sempre corri atrás sozinha. Fui conquistando tudo bem aos pouquinhos, nunca tive nenhum contato que me abrisse as portas. Então é um mercado fechado. Pra quem está na mesma posição que eu estive, precisa ter muita paciência, muita persistência, muita perseverança e trabalhar muito emocional para esses momentos aí que a gente leva vários nãos e são muitas expectativas, muitos sonhos e a gente tem que realmente saber lidar com tudo isso. Acho que outro ponto negativo é essa questão dos contatos. Mas isso eu não vou atribuir apenas à profissão artística não, gente. Eu acho que isso é em qualquer profissão. Lê do engano de quem acha que não precisa ter contato para nenhum tipo de trabalho. Eu acho que sim, a gente precisa criar uma rede de contatos,
Isso facilita bastante. Então, seja você um advogado, seja você uma pessoa da área administrativa, quando a gente tem uma rede de contatos, fica mais fácil a gente acessar trabalhos legais e interessantes. Mas sim, na carreira artística também funciona desse jeito. A gente tem essa dificuldade que quando a gente não conhece ninguém, quando a gente não é indicado por ninguém, pelo trabalho mesmo, por fazer um bom trabalho, não é nem indicado no sentido, vai ser indicado porque é filho de fulano. Não, indicado por fazer um bom trabalho. Que também não tem problema nenhum você ser indicado porque você é filho de fulano, tá? Enfim, mas tô dizendo assim, quando você tá sozinho nessa, você precisa ter pessoas que admiram o seu trabalho, que gostam dele, que acreditam nele e que vão te indicar. Então, é bem difícil se você não tem contato nenhum. Mas a gente começa do zero, né? Eu comecei do zero e aí a gente vai construindo aos pouquinhos. Outra coisa que eu acho que na carreira artística tem e que não é tão legal é o excesso de competição e o excesso de vaidade. São coisas meio chatinhas, mas que existem. As pessoas estão sempre disputando papéis, disputando personagens, disputando trabalhos. Então, essa competição é uma competição que existe sempre. Porque quando você tem um trabalho fixo, você pode até ter algumas competições dentro desse trabalho, mas na carreira artística é sempre, gente, porque pensa só, você vai fazer um teste para uma personagem, você tá competindo com diversas pessoas. Aí você sai desse teste e vai fazer um teste para uma publicidade, você tá competindo com diversas pessoas. Aí no dia seguinte você tem outro teste de publicidade, você tá competindo. Então todo tempo você tá competindo, precisa trabalhar muito isso também para não criar uma rivalidade ruim com as pessoas e não deixar um clima ruim para trabalhar. Eu acho que é super importante você todo tempo se avaliar e também cuidar desse excesso de vaidade, porque muitas vezes as pessoas vão conquistando as coisas, vão ficando extremamente soberbas e se achando as melhores em tudo, porque é uma profissão que mexe muito com essa questão, né, da nossa autoestima, da imagem. Isso tudo acaba subindo a cabeça muitas vezes e cria esse excesso de vaidade, cria esse excesso de egocentrismo, que também não é muito legal. Então eu acho que são coisas que precisam sempre ser cuidadas, são sentimentos que precisam sempre ser revisitados para não cair nessa armadilha de se tornar uma pessoa chata. Essa é a verdade. Porque tem muita gente chata por aí, meu Deus do céu. Outra coisa que eu considero que pode não ser tão legal é o excesso de exposição. Gente, todo mundo tem dias bons, todo mundo tem dias ruins e nós somos assim também. Mas o excesso de exposição pode deixar você numa situação muito delicada. Claro que nesse caso a gente tá falando para pessoas que estão tendo trabalho mais reconhecido pelo público, pela mídia. Mas enfim, de uma maneira geral, essas pessoas acabam ficando muito visadas. E aí elas não podem estar um dia com a cara mais fechada, que tem 1000 pessoas ali apontando o dedo e falando, nossa, como ela é chata, como ela é arrogante. E não sabe, né, se a pessoa tá com um problema dentro de casa, com os familiares, um problema de saúde. Então esse excesso de exposição leva as pessoas a julgarem muito os atores. E eu acho que isso não é tão bacana, porque todo mundo tem seus momentos. Não que isso justifique um ator a tratar alguém mal, seja um fotógrafo, alguém de trabalho, um fã, não, jamais. Mas às vezes aquela pessoa só não tá com um sorriso de orelha a orelha e tá sendo julgada por todo mundo, tá todo mundo falando, nossa, como é que é, tu não fala com ninguém, que nojento. E não, né? Então esse excesso de exposição às vezes também não é muito legal. E aí, pra me contradizer do que eu tinha dito ali, que eu disse que essa quebra de rotina era muito interessante, às vezes também a falta de rotina é ruim, porque dependendo do trabalho que você está realizando, você não tem rotina nenhuma e todo excesso é ruim, inclusive a falta de rotina. Então tem muitas e muitas vezes que quando você é muito demandado para fazer trabalhos diferentes, você não consegue se alimentar direito, dormir direito, você tá todo o tempo pulando de um lugar para o outro e aí isso acaba desgastando bastante e são períodos, claro, mas às vezes acontece de você ficar emocionalmente bastante desgastado porque você não consegue fazer as coisas básicas do seu cotidiano de forma organizada, né? Dormir, comer e tudo mais. E basicamente esses são os pontos positivos e negativos da profissão. Mas olha, só para lembrar que realmente, viu, de pontos negativos, aqueles primeirinhos que eu disse, eles são os mais difíceis. O resto a gente aprende, a gente se adapta, a gente se vira. Tendo trabalho, a gente se vira com tudo.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver no canal. Eu tô sempre lendo os comentários, tô sempre buscando esse tipo de informação pra trazer o conteúdo que é importante pra você, tá? Então comenta aqui qual é o tipo de vídeo que você quer ver no canal, se inscreve e compartilha com alguém esse vídeo, alguém que pode se interessar pelo assunto. Super beijo e até a próxima!